pessoal, muito boa noite. Em nome das Faculdades Adamantinenses Integradas, iniciamos as atividades do segundo dia do terceiro Encontro Nacional do PIBID-FAI e do primeiro Festival Didático-Cultural PIBID-FAI. O PIBID é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. O PIBID-FAI contabiliza 8 subprojetos, 554 bolsas, uma de coordenador institucional, 3 de coordenadores de gestão, 22 de coordenadores de área, 88 professores, supervisores da rede estadual e municipal e 440 bolsistas de iniciação à docência, atuando em 24 escolas das diretorias regionais de ensino de Adamantina e Tupã. Eu quero então convidar o excelentíssimo senhor diretor-geral da FAI e membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, professor doutor Márcio Cardim. E da mesma forma, convido a excelentíssima senhora professora doutora Bernadette Angelina Gatti, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e conferencista da noite. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todos nesta noite, e em especial a professora Vera Cazu, dirigente regional de ensino de Adamantina. Em seu nome, eu agradeço a presença dos demais diretores, professores das escolas municipais e estaduais de Adamantina e também da região. E para fazer uso da palavra, eu convido o professor doutor Márcio Cardim, diretor-geral da FAI e membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Bernadette Gatti, é um prazer muito grande recebê-la aqui na nossa instituição. Gostaria de agradecer a presença de todos os coordenadores de área aqui presentes, dos gestores Orlando, Délcio, a Simone e o André Mendes, que têm feito de uma forma brilhante a gestão deste programa PIBID. Agradecer os bolsistas dos 8 subprojetos também aqui presentes, os supervisores de área, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, os demais professores aqui presentes e autoridades, em especial a nossa dirigente regional, Vera Cazu. Obrigado pela presença. Falar do currículo da professora Bernadette é fácil, porque em todas as instâncias mais importantes, todas as instituições mais importantes deste país, que lida com a educação, a professora Bernadette Gatti já esteve presente, dando a sua contribuição, e sempre de uma forma brilhante. É doutora em psicologia, com pós-doutorados na Universidade de Montreal e Pensilvânia, nos Estados Unidos. É docente aposentada da da USP, pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas, presidiu o comitê científico na área de educação do CNPq, consultora da Unesco, também coordenadora da área de educação da CAPES, membro do Conselho Estadual de Educação, atualmente como vice-presidente, também
já ocupou o cargo de presidente do Conselho Estadual de Educação, é membro titular da Academia Paulista de Educação, ocupando a cadeira número 27, e tem vários livros publicados e várias pesquisas como contribuição para a educação superior e educação básica do Brasil. Então, realmente, o currículo da professora Bernadette engrandece esse evento, e é com muita satisfação que nós todos, professores, alunos, supervisores, teremos a honra de ouvir essa palestra da professora neste evento PIBID. Então, parabéns a todos os organizadores e todos os participantes desse evento. Eu considero aberta esta sessão solene de apresentação da professora Bernadette. Uma boa noite, muito obrigado. Ouvimos as palavras do professor doutor Márcio Cardim, diretor-geral da FAI e membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Peço ao professor Márcio que tome assento aqui junto à plateia, para que nós possamos, então, passar a palavra à palestrante da noite de hoje. Convido para fazer uso da palavra a conferencista da noite, professora doutora Bernadette Angelina Gatti. Bom, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na FAI e dizer que eu fiquei muito feliz com o que eu encontrei, um desenvolvimento enorme da instituição, não é? Uma dedicação de cada um que eu encontrei, com quem eu conversei, e acho que são raras as instituições hoje de nível superior de ensino que realmente têm um empenho muito grande e uma consciência dos seus participantes na direção de uma formação tanto científica quanto humanitária. E é um sentimento que eu levo daqui. Queria agradecer muito a todos e agradecer a possibilidade de estar falando com vocês nesse momento, né? E o meu assunto, ele é um tanto ou quanto difícil no sentido de que nós temos trabalhado e lutado durante muitos e muitos anos para mudar a formação dos professores. Infelizmente, a gente não encontra respaldo nem na cultura das universidades e das instituições de ensino superior, e também não encontrava muito respaldo no nível do Ministério da Educação, que é o órgão responsável por tratar das estruturas de formação de professores. Mesmo com as políticas desenvolvidas nos últimos anos, nós ainda não conseguimos uma mudança estrutural, de fato, nessas formações, e vivemos sob a égide de uma ideia que foi criada culturalmente no início do século XX e que ainda vem se reproduzindo. A ideia é que você, formando o aluno em conhecimentos, ele saberá ensinar. Isso não é verdade. Aliás, é uma trágica mentira. Trágica por quê? Porque a hora que esse aluno chega diante de crianças e adolescentes na contemporaneidade, ele vai se defrontar com um conjunto de culturas diversificadas e ele tem muita dificuldade de lidar com essas crianças em suas salas de aula, com os adolescentes, que eles desconhecem em termos dos seus desejos, sentimentos, conhecimentos, porque não estudaram, por exemplo, psicologia da educação e do desenvolvimento. Nesse sentido, né, nós temos muito que andar. E temos alguns problemas, sim, com a formação de professores. O PIBID foi um dos programas que o Ministério da Educação achou por bem tentar estruturar, como até um projeto de intervenção nas licenciaturas, na medida em que eles não conseguiam convencer as universidades a ser menos bacharelescas e mais profissionais, formando profissionais professores.
Nesse sentido, o PIBID veio ser uma cunha político-social que foi colocada no seio das instituições para ver se havia algum movimento possível aí dentro, para que reformulações de dentro para fora pudessem ser feitas. E acho que, de certa maneira, nesses 7 anos de existência do PIBID, devagar e sempre, estamos conseguindo algumas alterações, pelo menos é o que a avaliação nacional desse projeto, desse programa, vem mostrando. Mas eu vou começar a minha discussão pensando o seguinte: nós não podemos viver mais um pensamento fragmentário em educação, não é? Separando teoria de prática, separando formação em conhecimento específico do conhecimento pedagógico. Se eu estou formando professor, eu tenho que ter uma perspectiva inter e transdisciplinar, senão eu não vou obter êxito, porque para ensinar, que é o que o professor deve fazer, seja qual for o seu método ou a sua filosofia de trabalho, ele precisa ser interdisciplinar, ou seja, não basta o conhecimento da disciplina, ele tem que ter o conhecimento para o ensino da disciplina. E isto é um passo que hoje as universidades estão com muita dificuldade de fazer. E é isto que o PIBID intenciona fazer quando ele pede projetos, que sejam projetos didáticos, com intervenção nas escolas públicas, associando a universidade, a academia, às redes de ensino. Mas nós devemos sempre caminhar tendo algumas escolhas quanto a uma filosofia de atuação. Senão nós vamos continuar trabalhando no fragmentário, nessa cotidianeidade que nós temos e que nos aliena de chegar a algum lugar onde nós não temos posições claras. Se eu tenho que pensar a formação de professores, eu tenho que assumir alguns pressupostos. Ou seja, se eu estou dando cursos, em cursos de licenciatura, estou formando professores. Se eu estou dando cursos de extensão, se eu estou fazendo um trabalho de extensão, também formando professores, eu tenho que ter alguma filosofia por trás. Senão, a formação vai se reduzir a regras ou a rótulos, que acabam não tendo grande proveito para aqueles com quem eu trabalho. Precisamos ter uma ideia, né? Qual é o objetivo social da escola? Eu tenho que ter uma ideia clara do objetivo social da escola para formar professores. Eu tenho que saber qual é o objetivo na contemporaneidade do que é o papel da educação escolar. E eu tenho que saber o papel da equipe educadora, ter uma filosofia sobre isso, ter algum conjunto de ideias que deem suporte à ideia de que qual é o papel da equipe educadora, gestores e professores, decorrentes das duas últimas noções. Então, nós temos que sair das nossas particularidades e enfrentar as particularidades e o imediatismo do nosso trabalho com algumas ideias que sejam mais profundas, que deem nexo, que deem sentido às nossas ações. Então, o papel social da escola é ensinar educando. Nós não só ensinamos. Nós, quando fazemos o trabalho pedagógico com as crianças e adolescentes, nós estamos educando ao mesmo tempo que estamos ensinando, porque nós estamos educando com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a maneira como eu trato o meu aluno, com a maneira como eu trato o meu colega, com a maneira como eu trato todos aqueles com quem eu me relaciono. Eu estou passando formas de comportamento e atitude, como eu me visto, como eu me apresento. Nós também falamos em valores quando eu estou ensinando. Se eu estou trabalhando com história, ou se eu estou trabalhando com ciências,
ou se eu estou trabalhando com língua portuguesa, eu estou transmitindo valores. Valores, por exemplo, do valor do conhecimento, do valor do outro, do valor de conhecer a história e a terra onde eu vivo, esse globo pequenininho, solto no espaço, que é uma bolinha de nada no universo. Senão eu não dou sentido para as coisas. Nesse sentido, ensinar educando é o papel social da escola. Aliás, é o papel essencial da escola, né? E garantir aprendizagens. Garantindo aprendizagens, eu vou propiciar o desenvolvimento humano de crianças e jovens. Nós não nascemos prontos. Nós nos educamos como seres humanos. Se nós não nos educarmos como seres humanos, nós temos aí na sociedade uma tragédia anunciada. Portanto, o papel social da escola, em última instância, é o da construção de uma civilização. E cada professor, e cada formador de professor, que não pensar nessas questões, estará fazendo um buraco na água, porque ficará num tecnicismo irrisório, que não coloca, tá certo, uma filosofia que sustente o árduo trabalho de um professor nas suas salas de aula. E o papel da educação escolar? Eu trouxe aqui um trecho do nosso colega Neidson Rodrigues, em que ele discute essa questão. Qual é o papel da escola? É desenvolver o processo mínimo indispensável para que todos os indivíduos de uma determinada sociedade histórica completem a sua adequada formação humana para que se torne um ser social, ou melhor, um ente cultural. Tal afirmação parte do pressuposto de que, sem a educação básica, os indivíduos historicamente existentes são seres culturalmente incompletos, logo parcialmente interditados para o pleno gozo de todos os recursos disponíveis na vida social. Vejam a nossa responsabilidade. E eu fico pensando o que nós temos feito nas nossas escolas. Aqui no estado de São Paulo ainda nós vivemos uma situação um pouco melhor que em outros estados. Mas, quando eu pego os resultados da última avaliação, primeira e última avaliação, feita pelo Ministério da Educação sobre a alfabetização das crianças, em que se avaliaram 2 milhões de crianças em 55 mil escolas, e 45% dessas crianças não foi capaz de escrever uma frase completa, sem erro e com sentido. O que essas crianças estão fazendo na escola? O que está acontecendo com elas? Gente, não é uma nem duas, são 45%. Essas crianças já estão interditadas para a vida futura. Elas já estão excluídas. Porque daí para frente, o conhecimento é em cima daquilo que elas conseguiram avançar na leitura e na escrita. E quando eu penso nos últimos dados do INEP, junto com o IBGE, que me mostram que no Brasil, 36% das crianças de 12 anos não chegaram à 5ª série do ensino fundamental. O que está se passando? Essa é uma questão sobre a qual nós temos que pensar, e por isso que eu estou começando para discutir o papel social da escola e o papel da educação escolar. Porque isso é um chamamento para cada um de nós que tem uma perspectiva política que nos induz a pensar que o nosso povo tem direito, sim, a ser um ente cultural e um ente provido dos conhecimentos necessários para ele estar em sociedade
e viver nesta contemporaneidade que é exigente em termos de conhecimento. E o papel das equipes gestoras e dos professores? É de criar condições concretas para que a educação básica, em seus diferentes níveis, atinja os objetivos anteriormente enunciados. Ou seja, intrinsecamente, um papel que está relacionado à formação que essas equipes receberam. E essa questão da formação das equipes escolares, e eu falo equipes escolares porque todos são professores para depois se tornarem diretores, depois se tornarem coordenadores pedagógicos, se tornarem supervisores, ou seja, a formação básica vem da sua formação de professor. Se eu acreditar que o alicerce é a coisa mais importante que existe para uma casa, a formação inicial de um professor é a coisa mais importante que existe para ele se tornar um profissional qualificado. E é essa questão que nós temos discutido exaustivamente, né? E tentado sensibilizar as universidades e as licenciaturas a repensarem os seus projetos curriculares. Paulo Freire tem uma frase muito interessante, que ele repetiu muitas vezes. E muitas vezes essa frase ela é citada meio truncada, né? Ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender a interpretar o mundo para sermos verdadeiros cidadãos. Mas como é que ele fala isto? Sem conhecimentos básicos, não há possibilidade de interpretar o mundo. Portanto, não há condição de verdadeiro exercício da cidadania. Do cidadão não ser uma vaca de presépio, ou um alienado feliz, mas uma pessoa que sabe o que é, onde está, o que pode fazer, o que pode requerer, e os direitos e as responsabilidades que tem, e compreender o seu ambiente. Quem não tem a mínima noção das ciências, não pode entender a importância de economizar água. Não pode entender a importância da água para a saúde humana. Não pode entender que conforme ele comer aqui ou ali, bactérias podem lhe fazer muito mal e matá-lo. Portanto, ele não pode se defender. Todo o conhecimento que nós temos acumulado nesta civilização, ele é importante para a vida humana, seja para a vida natural, seja para a vida social. E o papel da escola é ajudar as pessoas a se apropriarem desse conhecimento para que ela possa, na vida, na sua vida cidadã, ter uma atuação consciente para si, para a sua família, para os seus vizinhos, para todos com quem ela convive e, no fundo, diríamos até, estendendo para essa humanidade. Isto vem da educação, por isso que ensinar é, ao mesmo tempo, educar. É pensar no ambiente e na vida social onde nós estamos inseridos. E isso é uma questão que está pendente, não é? A decorrência dessa afirmação do Paulo Freire é que somente o senso comum não basta. E o papel da educação, o papel das redes de ensino, o papel das políticas educacionais é justamente levar as redes escolares a cumprirem com a sua função social, que é elevar o nível de humanidade dessas crianças e jovens com um sentido de bem viver e de bem-estar. E para isso nós precisamos de conhecimentos. Então, conhecimento é um dos determinantes das desigualdades sociais. A nossa tão decontada sociedade de classes tem um fundamento que não é só econômico. É uma desigualdade vinda da desigualdade e da apropriação de conhecimentos. Não é? E é um princípio diferenciador de pessoas e grupos humanos, para uns mais, para outros menos ou nada.
Então, nós precisamos trabalhar muito para conseguir que a nossa população, especialmente das classes menos favorecidas, possam saber interpretar e formar juízos independentes sobre conhecimentos e informações. Não é só absorver informações e conhecimentos, mas formar um sentido crítico em relação a essas informações. Muito mais hoje, né? Que nós estamos numa sociedade que todo mundo acredita no que aparece na internet. Botou na internet, é verdade. Ninguém para pensar quem pôs, qual é a fonte, se aquilo tem sentido, se aquilo vem de algum conhecimento bem definido, ou se é uma boateira qualquer. Então, nós estamos com um instrumento, hoje, que nós não possuíamos há poucos anos atrás, que traz muita besteira e que pode levar a muitos equívocos. E também, isso reforça o papel da escola em fazer a discriminação do que é um conhecimento válido e um conhecimento que seja muito importante para a nossa existência cooperativa, compartilhada, porque sem isso não existe civilização. Então, nessa perspectiva, a gente sempre procura compreender, afinal, então, como formamos nossos professores, que são aqueles que estão em primeiro contato com as nossas crianças, desde a creche, a pré-escola, não é? Ensino fundamental, depois ensino médio, dando a base. Como é que se formam esses professores? Nós estamos cuidando deles? Nós estamos preocupados que eles tenham uma formação que lhes dê possibilidade de adentrar numa escola e numa sala de aula e desenvolver um projeto interessante para elevar essas crianças a um patamar melhor de vida humana e social? Perguntamos sobre a pertinência dessa formação, não é? Então, nós nos questionamos como se formam os professores hoje. No século XXI, vou fazer duas ressalvas. Nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional em 2002 sobre diretrizes de formação de professores, onde se propugnava, gente, 13 anos atrás, que os cursos de licenciatura tivessem identidade própria, que tivessem uma integração de teorias e práticas, que as práticas estivessem presentes em todas as disciplinas e que a prática educacional e o estágio fossem os eixos estruturantes desse curso. Bom, como bom brasileiro, a norma, ora a norma, né? Essa resolução do Conselho Nacional passou absolutamente em branco, inclusive pelos próprios conselheiros desse Conselho Nacional de Educação. Ninguém se preocupou em verificar se realmente os projetos apresentados pelas licenciaturas atendiam aos quesitos que estavam nessa resolução, que era deles mesmos. Então, nós continuamos a praticar a formação do 3+1, uma formação de conhecimento específico e uma pequena formação didática. Ou seja, os nossos professores são vítimas, eles são vítimas dessa formação que é dada nas instituições de ensino superior, porque lhes é sonegada uma boa formação para ser um profissional que possa atuar na educação desde o início com qualificação. Ele vai atingir essa qualificação depois que ele entra na escola, com um sacrifício pessoal muito grande. Aí ele procura um colega, ele paga um curso, ele procura alguém que possa ajudá-lo, ele usa o livro didático, ele procura se virar, ele é um herói. Porque ele foi sonegado uma formação pedagógico-didática que lhe permita
entrar numa sala de aula e com o conhecimento que ele tem da área dele, ou seja, para alfabetizar, ou para ensinar matemática, ou para ensinar ciências, para crianças de 10, 11, 12 anos, não é para qualquer um, não é para adulto, não lhe é dado esse conhecimento. Então, nessa situação que as pesquisas vieram mostrando, houve agora a aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi aprovada agora em julho de 2015. O Conselho Nacional de Educação, diante do clamor das pesquisas e dos pesquisadores, dizendo, olha, desse jeito não dá, formar professor assim não dá. O professor sai dos cursos de pedagogia, não sabe o que é alfabetizar, não conhece métodos de alfabetização. Olha o resultado da avaliação nacional. Ele vai aprender por ensaio e erro. Os professores de matemática, biologia, não saem com um conhecimento pedagógico do que é ensinar essas disciplinas para os adolescentes. E eles têm dificuldade de lidar com a sala de aula. Não é uma, são 500 pesquisas. Essa discussão ficou muito forte nos nossos congressos mais científicos e chegou ao Ministério com muito debate. E, finalmente, o Conselho Nacional decidiu estudar toda a legislação que havia sido feita de 2002 até 2014 e agregar numa nova resolução, que está aí, propondo um novo tipo de formação de professores. Defendendo novamente, primeiro, uma identidade própria para os cursos de licenciatura. Bacharelado é uma coisa, licenciatura é outra. Segundo, é preciso uma base nacional comum para esses cursos, para formar qualquer tipo de professor. Eles têm que ter conhecimento de história da educação, de filosofia da educação, de política educacional, de psicologia da educação e do desenvolvimento da criança, até de antropologia cultural. E dá um espaço para que as universidades e as IES possam estudar a sua proposição curricular, mas com uma base nacional comum. E define que todos os cursos agora têm a mesma duração que a proposta para o curso de pedagogia, 3.200 horas de curso e mais. Todos os cursos de formação de professores terão que ser desenvolvidos em 4 anos. Não vamos brincar de ser 2 anos e meio, de ser 2 anos. E este ajuste tem que ser feito até 2017. E agora eles estão discutindo como implementar isto. As diretrizes são mandatárias. Os cursos que não se ajustarem, eles não terão o reconhecimento, nem o credenciamento, em nenhum dos conselhos a que eles pertencerem. Esses ajustes são necessários, eu não sei como é que isto vai acontecer, mas terá de acontecer. Eu creio que não será fácil. E eu penso que o problema maior nós teremos com os cursos de educação à distância, que terão que ser reformulados e terá que haver uma orientação específica para esses cursos. Porque do jeito que eles estão sendo oferecidos, nós temos muitas dúvidas do que está acontecendo. Nos estudos e pesquisas que foram desenvolvidos sobre a EAD, e os dados estão já com o Ministério da Educação e a CAPES, realmente, as nossas formações à distância, elas pecam pelo currículo, elas pecam pelos materiais, mas, sobretudo, elas pecam pela forma de tutoria e elas pecam pelo tempo que é oferecido nesses cursos de realização deles e pecam pelas avaliações. E tanto a presencial como a distância pecam, o pecado maior, elas pecam pelo estágio. Não há estágio sério para as licenciaturas.
Ninguém brinca com o estágio no curso de engenharia. Ninguém brinca com o estágio nos cursos de economia e de administração. Brinca-se com o estágio das licenciaturas. Os alunos são soltos pela rede para achar uma escola que os aceite, alguém que assine lá que ele fez o estágio, ninguém sabe, e há um professor supervisor que assina que o estágio foi feito. Porque não é dada a condição a esse professor supervisor de ter tempo suficiente para acompanhar um grupo de alunos realmente num estágio realizado. A crise que existe na formação de professores, gente, ela é muito forte. E nós precisamos superá-la. Porque enquanto nós não superarmos essa crise, nós continuaremos a ter problemas nas nossas redes. Vejam o que acontece, sinais dessa crise. Primeiro, as formações continuadas, que em sua maioria são oferecidas para os professores em exercício, elas dizem respeito a uma formação que já devia ter tido na licenciatura. Por exemplo, formar alfabetizadores. Se nós estivéssemos formando alfabetizadores bem nos cursos de pedagogia, não precisaria do PAIC. Nós estamos gastando dinheiro em dobro, especialmente porque nós sustentamos escolas públicas, de nível federal e estadual, com imposto do povo. Os cursos que o MEC oferece, os mais procurados pelos municípios, são justamente os de formação de professores alfabetizadores, para os seus professores, formação dos professores de matemática e formação dos professores de ciências. Então, os gestores começaram a perceber que alguma coisa não ia bem na didática. Por causa do quê? Por causa das avaliações nacionais, estaduais ou municipais. Por causa do desempenho dos alunos. E por causa dos dados educacionais como esse que eu acabei de citar. Que 36% dessas crianças com 12 anos não chegam à quinta série. Então, tem alguma coisa acontecendo. E é preciso mudar. E é preciso mudar nas instituições de ensino superior, nas universidades. Mudar a cultura que foi implantada no começo do século XX, uma cultura bacharelesca apenas, e mudar para uma cultura que junta a possibilidade do conhecimento disciplinar com o conhecimento pedagógico. Senão, nós não vamos caminhar. E ter mais seriedade no desenvolvimento desses cursos. Quando nós fizemos a avaliação nacional do PIBID, uma das coisas que foi recorrente nas 38 mil respostas que nós analisamos, respostas abertas, é que eles diziam o seguinte: o PIBID deveria ser o estágio. O meu estágio, desculpem, eles escrevem isto, foi uma porcaria. O meu estágio, eu não fiz, só assinou. Eles escrevem isso, está lá escrito, posso mostrar. Ou seja, os licenciados são muito críticos com relação ao que estão fazendo com eles. Nós precisamos dar o outro passo, reivindicar uma boa formação. E as instituições, diante da nova resolução do Conselho Nacional, vão ter que se ajustar. O Conselho Estadual de Educação se adiantou ao Conselho Nacional. Nós fizemos, eu não estava no Conselho, mas o Conselho aprovou uma norma para alterar as licenciaturas sob a égide do Conselho, que são as oferecidas pelas nossas 3 estaduais e pelas de fundações municipais, onde é obrigatório que 30% dessa formação seja dedicada a uma formação educacional. Isso está em curso. A maioria dos cursos já fez esta mudança. No entanto, nós precisamos mudar a cabeça dos professores, porque não adianta mudar no projeto.
Não adianta apresentar para nós, olha, está aqui, ó, as disciplinas, mudamos, vai ter integração, vai ter práticas assim. Eu quero ver realizar. Gostaria de ver como é que esses professores estão, eles, fazendo esta interdisciplinaridade na sua cultura, na sua formação acadêmica. Pessoas que sabem muita matemática e que sabem pensar a matemática para crianças. Como que eu vou trabalhar com essas crianças num currículo da rede pública? Um professor que sabe muitas ciências biológicas e que vai pensar agora como que este conhecimento pode ser oferecido educacionalmente para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, e assim por diante, a física, a química. Formar um físico é uma coisa. Agora, formar um professor de física é outra coisa. Essa consciência é um chamamento que o Conselho Estadual de Educação está fazendo para as instituições, né? E o Conselho Nacional agora veio consolidar na mesma direção e com mais exigência. Essa exigência de que os cursos passem a ter plenamente 4 anos, vai entrar em ação plenamente a partir de 2017. E aí nós vamos ter que verificar como que isso se passa. Porque a valorização do professor também passa pela valorização da sua formação inicial. É uma coisa que as pessoas não se dão conta. Todo mundo fala, ah, mas é a carreira, é o salário, mas é a formação também. Porque quando você faz investigações, como nós fizemos, com alunos de 3º ano de ensino médio, no Brasil inteiro, amostra de escolas públicas e particulares, o que ele diz sobre ser professor? Ele acha muito difícil ser um professor. Aliás, eles têm expressões assim, ah, para ser um professor assim, para a nossa turma, como nós aqui, precisa ser muito bom. E quando a gente pergunta, né, qual é a dificuldade, eles são muito claros em dizer que quando eles chegam, ah, professor novo, coitado. É isso que os adolescentes dizem. Ele sofre. Né? Ele sofre porque ele não foi empoderado no seu curso. E nós estamos devendo isso. Né? E agora nós temos uma resolução estadual e uma resolução nacional que caminha nessa direção. Então, a situação concreta que nós estamos ainda é uma situação em que não se está oferecendo uma formação digna para os professores. Nós precisamos mudar. E precisamos mudar a cultura interna das instituições, tanto dos gestores como dos professores que trabalham nas licenciaturas. Na pesquisa que nós fizemos do PIBID, resposta de coordenadores de área, professores da universidade, nos trazem o seguinte, muitos. Eu não sabia que eu estava dando aula na licenciatura. Eu descobri quando eu vi um colega meu com o projeto do PIBID. E eu me interessei, porque era um projeto de trabalhar com laboratório de química no ensino médio, em 3 escolas públicas. Aí eu comecei a me interessar. Aí que falaram, mas você dá aula na licenciatura. Não foi 1 nem 2. Muitos que estavam dando aula na licenciatura e sequer sabiam que o curso que ele estava dando não era um curso de bacharelado. Então, esse despertar e esse pensar currículo de um modo coletivo, e isso o PIBID traz, você precisa pensar coletivamente um projeto para levá-lo à prática, né, de modo compartilhado, precisaria existir no corpo docente de cada licenciatura. Todos tendo consciência plena de que estão formando professores e que a sua disciplina, por mais teórica que seja, ela tem que convergir para esta formação.
Essa é uma cultura interna aos cursos, que vai ter que mudar. Vejam o desvalor do professor, quando nós entrevistamos professores em exercício. Fala, qual é a sua área? Ele fala, eu sou químico. Mas ele é professor de química, ele não é químico. Ele não está trabalhando numa empresa, ele é professor efetivo de escola. Você pergunta, qual é a sua área? Eu sou biólogo. Não, você não é biólogo, você é professor de biologia. Biólogo é outra coisa. Esta menos-valia está na cabeça dos próprios profissionais, que têm medo de dizer, eu sou professor de matemática, ou eu sou um professor alfabetizador. Então, vejam que quando nós discutimos o valor da profissão, e ela é a mais valorosa que nós temos numa nação, porque sem professores, esta nação não vai para frente. Mas nós mesmos temos receio de nos declarar professor. Então, temos que pensar muito nisso. O valor que é dado na instituição aos cursos de licenciatura, o valor que os docentes que atuam na licenciatura dão para ela, o valor que os licenciandos percebem num curso de licenciatura, o valor deles, e o valor social que ele terá quando ele adentrar na sua profissão, na sociedade, onde quer que seja. Nesse sentido, os professores também têm dificuldade de sentir a sua identidade. Olha, nós somos, em volume de profissionais, a terceira profissão do país. Para vocês terem ideia, nós somos o terceiro volume profissional no país e a construção civil é o 8º. E ninguém discute a questão do professor como uma camada profissional importante, porque nós mesmos somos desunidos. Então, nesse sentido, quer dizer, nós precisamos de valorizar nossa formação desde o início. Não é um curso fácil. Nós temos estudos que mostram que o aluno, por que você escolheu a licenciatura? ENAD, resultado do questionário do ENAD. Porque é um curso fácil. – 22% das respostas na última avaliação. É muito, porque é um curso fácil. Começa o desvalor aí. Né? Quando você tem aquela ideia, qualquer um pode ser professor, parte daí. Qualquer um não pode ser professor. Ser professor é, ao mesmo tempo, ciência e arte. E é bastante complexo. Essa noção é que nós precisamos superar. O PIBID foi um jeito, dentro da política nacional, de se tentar pôr uma cunha dentro das licenciaturas para tentar ver, primeiro, valorizar os licenciandos, aqueles que escolhem a licenciatura. Valorizar os professores que querem formar professores de fato. E valorizar o professor da rede que quer participar, coparticipar dessa formação. Os objetivos são muito claros. Em tese, eles estão sendo atingidos com raras exceções. Nas nossas avaliações, nós constatamos que a maioria das instituições e dos programas apresentados estão caminhando na direção certa. Alguns não. Alguns simplesmente estão reproduzindo a utilização do seu aluno para fazer a sua pesquisa lá na escola. Perversidade do professor universitário. Porque o PIBID não nasceu para você fazer a sua pesquisa acadêmica na escola. Ele nasceu para você fazer um trabalho coerente, didático, inovador, junto à escola pública, para que o seu aluno se empodere do conhecimento didático e da sua
formação como professor. Esses programas serão cortados. Porque eu posso fazer pesquisa com a minha ação no PIBID, mas eu faço pesquisa-ação. Não pesquisa acadêmica que eu fico lá, faço um projeto de pesquisa, mando o meu aluno colher dado lá na escola e volta para cá. Esse é um objetivo muito individualista. Desconhece o coletivo, desconhece o papel social dessa formação. Então, esses dados já estão na CAPES e eles deverão ser utilizados na continuidade da avaliação desses programas. O PIBID veio cumprir com essas situações. Vou falar um pouquinho, então, da pesquisa avaliativa que nós fizemos. Nós fizemos uma triangulação entre as respostas dos professores coordenadores, dos licenciandos bolsistas e dos professores supervisores a um questionário que foi respondido no Google Drive com respostas cursivas. Não eram respostas fechadas, não é? E nós analisamos 38 mil depoimentos. Claro que nós empregamos uma metodologia específica para poder analisar esses depoimentos, né? E o que nós constatamos? Vou dar uma síntese. Quais as contribuições do PIBID? Primeiro, para os cursos de licenciatura. Valorização, fortalecimento e revitalização das licenciaturas e da profissão docente, obteve 62% das respostas. O currículo dos cursos de licenciatura é posto em questão. E os questionamentos levam a repensar do currículo desses cursos na perspectiva de interligar saberes da ciência com a ciência da educação. 32% das respostas. Estou contando de todo o conjunto, tá? Há melhorias na qualidade dos cursos, especialmente nos currículos, e há incremento, quer da participação acadêmica dos licenciandos, quer do seu espírito crítico. São frases que apareceram em situações que foram se repetindo nas respostas dos PIBIDianos, dos coordenadores de área, dos professores supervisores e do coordenador institucional. Para os licenciandos bolsistas, qual foi a resposta mais recorrente desses 4 grupos? Estimula a iniciativa e a criatividade, incentivando os licenciandos a buscar soluções, planejar e desenvolver atividades de ensino e a constituir diferentes materiais didáticos e pedagógicos. Isso foi 60% de respostas, não é? Permite a aproximação mais consistente entre teoria e prática. E aí vai. Para os professores supervisores, o PIBID propicia reflexão sobre a prática, quer dizer, o próprio professor pensar sobre a sua prática, e o questionamento construtivo, com o apoio dos licenciandos e professores das IES em ações compartilhadas. Favorece o desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas e o uso de laboratórios e outros espaços. Isso apareceu muito. A biblioteca não era usada, passou a ser usada. O laboratório estava empacotado, ele passou a ser usado. Os computadores estavam empacotados, passaram a ser usados. Ou seja, um impacto grande na escola. Lembre-se que isso aí é de norte a sul, né? Para os professores das IES, favorece sua aproximação da realidade, das necessidades da escola básica, propiciando novas visões sobre o ensino e a prática docente. Proporciona desenvolvimimento de novas compreensões sobre educação, escola e práticas educativas. Só que teve 45% das respostas. Contribui para a modificação de posturas dos docentes do curso de licenciatura. Maior interesse, participação e novas perspectivas sobre a relação teoria e prática. Vejam que há convergência das respostas. Para as escolas,
PIBID está contribuindo para as escolas, estimula a equipe escolar com o desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas e motivadoras. Há um aumento do interesse dos alunos pelas disciplinas e pelas atividades da escola, reduzindo a invasão, destaque do ensino médio. Isso veio um volume muito grande dos professores supervisores da escola e também dos licenciandos que ficavam na escola e acompanhavam os alunos. Na relação da instituição de ensino superior com a escola pública, o PIBID favorece um diálogo mais efetivo entre a instituição de ensino superior e as escolas públicas de educação básica, renovando práticas e reflexões. Propicia avanço das pesquisas voltadas para ensino, que é uma coisa que a gente abandonou, né? Como se pesquisa fosse só coisa abstrata, você não pudesse pescar avanços para proposições de ensino e de aquisições de aprendizagem. E como política pública de educação, constitui-se rara, essa expressão, é uma política única, é uma política que a gente nunca viu, tá certo? É uma política rara. Quer dizer, constitui-se em rara política de atenção à formação inicial dos professores para a educação básica e contribui para a valorização da profissão de professor. Aí os problemas que nós encontramos foram projetos que não eram de natureza didática, como pede o PIBID, mas eram de natureza abstrata acadêmica, que não é a vocação do PIBID. Então, a conclusão é que ele vem criando, sim, condições para um processo de formação mais consequente de professores. Mas, gente, ele é uma bolsa. Ele é uma bolsa de iniciação à docência, como existe a bolsa de iniciação científica. Ele não terá a vocação de se universalizar, porque ele é um programa de fomento, né? Ele não é um programa para se transformar num programa institucional geral. Ele foi feito para criar um nó ali que incomode, né? Um nó que diferencie, que possa atuar. Por isso que as instituições vão ter que pensar muito a sua atuação na formação de professores. Então, quanto ao PIBID, nós temos certeza que ele está contribuindo para essa nova compreensão do que é a realidade da escola. Porque ao ir com um projeto de trabalho na escola, compactuado com o docente que está na escola e o aluno integrado a este projeto, nós estamos verificando que há uma atenção ao contexto de complexidade em que as escolas se situam hoje. A escola não é uma coisa simples. E o professor de matemática não é um ser isolado que trabalha com as suas turmas, independente do professor de história, de geografia, de ciências. Eles são um coletivo. E eles vão atuar num coletivo onde culturalidades diferentes estão presentes. Então, esse conjunto de mudanças sociais que nós estamos sofrendo e que impactam as escolas, ir às escolas e perceber isto é muito importante. E este é um dos papéis do PIBID. E eu vou, mais uma vez, chamar a atenção de que, ao formar professores, nós estamos formando profissionais para o ensino e estamos formando um professor como profissional. Isso não quer dizer que a sua formação deve ser meramente técnica, meramente de protocolos, mas eu volto no início. Deve ser uma formação onde uma filosofia de trabalho e os fundamentos da prática têm que ser considerados. Senão, não vai dar certo, não é? Por isso, nós temos que ter maior atenção ao que devem saber os profissionais da educação, da docência. Eu preciso me perguntar isso. O que eles precisam saber hoje para poder atuar bem nas escolas? Que saberes estão na base da sua profissão? Onde e como podem ser adquiridos esses conhecimentos? Para nós que trabalhamos na licenciatura, é como. Como que eles podem ser adquiridos, esses conhecimentos? E, nesse sentido, nós temos que mudar algumas das nossas concepções.
é muito comum, especialmente na área da pedagogia, confundir prática com técnica. Prática é fato social. Prática que eu faço é um fato cultural. Qualquer teórico da filosofia ou da antropologia vai discutir isto de uma maneira intensa. Ou seja, nós precisamos mudar nossa concepção de prática ou teoria, superando os sentidos usuais. Nós precisamos dar à prática a dignidade que ela tem. Prática não é um fazer surdo-mudo. A prática, ela é sempre consciente, clara nas suas finalidades e clara nos seus fundamentos. Eu não posso alfabetizar bem uma criança se eu só for instruída numa técnica. Eu preciso aprender a saber como que uma criança se leituriza, como que ela desenvolve a escrita, para eu poder entender as metodologias possíveis de trabalhar com ela nas práticas escolares. As técnicas são importantes, elas fazem parte das práticas, mas a prática não se reduz a técnicas. E isto, nós precisamos tomar consciência e parar com essa discussão. Ah, você quer que forme só prático? Prático é tecnicismo, é racionalidade técnica. Não sabe do que está falando. Primeiro, não sabe o que é racionalidade técnica. Então, nós temos que saber conceber as práticas como elementos que juntam filosofia educacional, fundamentos de métodos, métodos e lógicas dos seus métodos, com práticas que eu posso desenvolver dentro desse conjunto complexo de conhecimentos. Ela tem uma dignidade de fato cultural. Ou seja, a prática pedagógica, ela é dialética. Ela é essencialmente dialética histórica. Porque ela é uma forma de ação associada aos seus fundamentos. É fazer pensando, pensar fazendo. É ter consciência do que eu estou fazendo, por quê e por que eu escolhi como. É saber fazer e por que fazer. Ela é derivada de uma praxeologia. E isso é muito importante para nós darmos dignidade às metodologias de ensino que se inserem neste contexto de consciência das práticas e não de mera reprodução. Com isto, eu poderei dar ao professor a possibilidade dele ser criativo, porque ele vai poder se mover nos conhecimentos integrados e criar coisas diferentes. Senão, ele vai ficar repetindo tautologicamente as mesmas coisas. 25 anos. Então, nós temos que formar, sim, o pensamento crítico. Só que nós não sabemos o que é o pensamento crítico. Pensamento crítico não é falar mal. É desenvolver formas independentes de pensar, fundamentadas, e que me permitam distinguir fatos, conhecimentos, métodos e técnicas. E saber fazer escolhas. Ou seja, ser um ser um pouco mais consciente e um profissional mais consciente. As práticas educativas significativas, elas se ancoram, sim, em domínio de conhecimentos. Não é possível você ser um professor daquilo que você não conhece. Como é que você vai ensinar ou criar condições de aprendizagem para alguém se você não tem algum conhecimento que você possa pôr em ação ali? Ela se ancora numa sensibilidade cognitiva. O que é essa sensibilidade cognitiva?
É aquela sensibilidade que dá sentido aos conhecimentos. Os nossos conhecimentos, eles não existem do nada. Eles nasceram das práticas, né? Da ação do mundo, do homem sobre o mundo. Então, nós temos que saber dar sentido a esses conhecimentos. Precisamos ter sensibilidade cognitiva e capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos e criar atitudes éticas. Esse conjunto é um conjunto interligado, que nós precisamos ter presente nos nossos trabalhos formativos com professores, para lhes dar a dignidade do ser professor. E eu termino com uma frase do Tardif, que ensinar é trabalhar com seres humanos, não é com bonecos, sobre seres humanos, para seres humanos. Mas eu vou mais longe, eu vou trazer uma frase do Imbernon. Bernon, um pesquisador espanhol que vem trabalhando com a formação de professores, e esta formação é um problema mundial, e ele nos diz o seguinte: o sistema educacional sempre situou a formação do profissional da educação, ou seja, a profissionalização docente, no contexto de um discurso ambivalente, paradoxal ou simplesmente contraditório. De um lado, a retórica histórica da importância dessa formação, e de outro, a miséria da realidade social e acadêmica que lhes concedeu. Superar isto é que nós estamos precisando, e só uma luta nossa, de cada um nos seus fazeres cotidianos, nessa formação, é que poderá superar essa situação, criando uma nova geração de professores empoderados de sua identidade profissional, dos seus direitos, das suas responsabilidades sociais, como ator e criador das possibilidades das novas gerações. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a professora doutora Bernadette Angelina Gatti. Obrigado pela presença. Nós temos ainda 12 minutos, né, professora? Que ela daqui a pouquinho retorna a São Paulo. Então, nós temos aqui 12 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta à professora, ela está à disposição. Boa noite. Boa noite, professor. Gostaria de perguntar para a senhora, desde 2013 tem uma orientação do Conselho Federal de Psicologia, que todos os cursos de psicologia tenham a opção da licenciatura. Como que há esse processo, talvez, da inserção da licenciatura, a questão da psicologia, como o MEC e a instituição vê? Eu gostaria de saber a sua posição, seu posicionamento em relação à questão do último resultado do Enem 2014. Eu observei que de todos os estados do Brasil, 9 deles atingiram o primeiro lugar, foram escolas militares. E a gente pode observar nisso que esse modelo de educação, de ensino, ele é pautado no professor, é centralizado no professor. E há um aspecto disciplinar muito intenso no que diz respeito aos alunos. Então, seria uma educação mais tecnicista e muito menos voltada a recursos pedagógicos, didáticos, como tanto se busca hoje. Eu queria saber a sua posição em relação a isso, se isso a senhora considera válido, se a gente pode ter um olhar especial para isso, se é válido estudar isso, porque a leitura que nós fazemos enquanto acadêmicos, eu sou acadêmico de Física do Instituto Federal Catarinense, Concórdia, e nós temos observado nas escolas que há uma indisciplina muito grande dos alunos. Há uma situação onde você evidencia casos de violência, uma displicência muito grande, e você não consegue trazer os alunos para a sua aula. O grande problema é esse.
É o que nós temos observado. Eu não quero me estender muito, queria saber a sua posição quanto a isso. Tá. Bom, quanto ao Conselho Federal de Psicologia, eles não têm poder nenhum na área da educação, eles podem dar uma orientação, que os cursos de psicologia passem a ter licenciatura. É assim que o Ministério da Educação, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais se interpretam. Quem tem legalmente o direito de lidar com as licenciaturas é o Conselho Nacional e os conselhos estaduais, quando eles têm instituições de ensino superior. Né, eles podem falar o que eles quiserem, tá certo? Então, é orientação. Se o curso quiser ter uma licenciatura, ele vai ter que obedecer à nova deliberação do Conselho Nacional de Educação, que isto é prerrogativa do Conselho Nacional de Educação, não do Conselho Federal de Psicologia. Essa é a interpretação também que o Conselho Estadual está tendo. Nós tivemos várias consultas de curso de psicologia. A resposta é: você quer formar professores de psicologia ou quer formar psicólogo? Não, nós queremos formar psicólogo, né? Vamos dizer, uma resposta para a área clínica, para a área industrial. Pois bem, formem psicólogos, vocês têm todo o direito de ter um bacharelado. O bacharelado é uma figura educacional que está definida na legislação brasileira, tá certo? Agora, se você quiser formar um professor licenciado, tá certo, em psicologia, você vai ter que obedecer à resolução do Conselho Nacional e à resolução do Conselho Estadual, se for aqui no estado de São Paulo, tá? E aí não vai dar para formar psicólogo, é uma coisa ou outra. Ainda mais com essa resolução do Conselho Nacional de julho, que o curso de licenciatura fica muito claro que ele tem que ter uma identidade própria. Então você escolhe. Você quer formar professor de psicologia, não sei para dar aula onde, né? Então, porque não tem isso no ensino médio, não tem na educação básica, né? Ou quer formar psicólogo, né? Vocês optam, né? Então, é a escolha do curso, tá bom? Essa é a posição dos conselhos, tá? Baseado nas normas. Muitas vezes, só para espichar, muitas vezes conselhos profissionais quiseram interferir na educação. E sempre o Conselho Nacional e os conselhos estaduais e o Ministério da Educação se posicionaram firmemente. A área educacional é da área educacional. Vou te dar um exemplo. Cursos de direito. A OAB tem que ser consultada. Tem lá uma comissão que examina. Consultada. Quem dá o último parecer, mesmo que eles falem não é para abrir, se o Conselho Nacional achar que deve abrir, abre. Nós, do Conselho Estadual, já muitas vezes abrimos curso porque o parecer era meramente preconceituoso. E eles não têm poder legal para fazer isso. São consultivos, tá bom? Não que a gente não escute as áreas profissionais, é importante. Por exemplo, a enfermagem deu uma grande contribuição, o Corém, tá certo? Para as nossas legislações. Mas não são eles que decidem, tá? Quanto ao Enem, as escolas militares, tradicionalmente, elas têm um ensino conteudista muito forte, né? E não sei se é bom para todo mundo. Eu acho que, eu defendo que, e assim a maioria dos educadores que eu conheço, defendem que as escolas, elas têm que se ajustar a vários modelos. Por quê? Porque os homens, as pessoas são muito diferentes entre si. Um modelo único talvez não sirva de aprendizagem para muitos alunos. Nós sabemos de muitos alunos que fracassam na escola militar, que não se ajustam, que se evadem. É fácil isso, nós temos os dados, tá certo? Então, há várias possibilidades. A nossa lei de diretrizes e bases, ela é muito sábia. Ela dá liberdade para que escolas se organizem de formas diferenciadas. Nós ainda não aprendemos a assumir esta liberdade, né? Por exemplo, tem lá, fala assim, olha, se a escola quiser se organizar em blocos didáticos, pode. Se quiser organizar seriado, pode. Se quiser organizar em progressão continuada, pode.
e etc. Abrindo a possibilidade de criatividade para você atender diferencialmente diferentes nichos educacionais. Mas uma coisa é importante: a qualidade do trabalho que você vai desenvolver, seja em qualquer modelo que for. E as escolas militares, elas têm uma vocação muito específica, né? Então, é para trabalhar com a disciplina que existe no Exército, na Aeronáutica, na Marinha. Perfeito, quem escolhe esta carreira, né? Agora, nem todos escolhem esta forma de estar no social. O social, graças a nós também, né? Ele é multifacetado, né? Você tem, é como cabeça, membros, tronco, é variado, né? O corpo humano, ele tem funções variadas. Assim, na sociedade, nós temos grupos variados, não somos iguais. E homogeneizar tiraria da sociedade uma característica muito importante, que é de criar os diferenciais para avançar no futuro, né? Então, eu acho que as escolas militares são muito bem estruturadas, têm um currículo muito bem definido, elas escolhem seletivamente os seus professores, não é? Esses professores se ajustam às metodologias, aos conteúdos que devem ser desenvolvidos, ou seja, elas cumprem com a função social daquela escola. Agora, eu precisaria pensar muito se esse tipo de escola seria um modelo nacional, não é? Agora, uma coisa você tem razão. Há um problema que nós encontramos nas escolas públicas e particulares, que é o problema da indisciplina, né? E de certa violência, né? Sobretudo da indisciplina, que às vezes é confundida com violência e não é necessariamente violência. É indisciplina mesmo. E também a indisciplina, nós temos que saber analisar a indisciplina. Porque, afinal, um adolescente que está no desenvolvimento e tentando se autoafirmar como um ser que não é nem criança, nem adulto, não é? Ele tende a ter comportamento, né, nem sempre tão regulares, né? Se nós não compreendermos isso, nós vamos simplesmente criar seres muito frustrantes e muito frustrados, não é? E, nesse sentido, um trabalho com esses adolescentes é muito mais interessante do que simplesmente criar frustrações, que isso vai estourar depois, né? Então, por isso que o professor tem que compreender esse ser com quem ele está trabalhando, não é? E eu reputo muito da indisciplina que se passa na escola pela não preparação dos professores para lidar com a sala de aula. Porque, veja bem, eu vou muito a escolas, especialmente a escolas de periferia lá em São Paulo, inclusive dos municípios periféricos de São Paulo. Você entra pela escola e você encontra isso que você falou. Tem alunos andando pelo corredor, quando eles deveriam estar dentro de sala de aula, né? Você encontra alunos na porta da sala de aula, e você encontra salas de aula com todos os alunos lá interessadíssimos com o seu professor. O que diz isso para a gente quando a gente chega perto do que o professor está fazendo? Vou dar o exemplo de uma escola lá que nós estamos estudando. Tem um professor de língua portuguesa, que ele usa todos os multimeios que você possa conhecer. Ele não chega e vai dar aula de gramática. Ele chega e toca um vídeo de 10 minutos, toca um pedaço de filme, toca uma música, e começa a discutir com os seus alunos o sentido daquela música, e com isso ele parte para a escrita. Partindo para a escrita, ele parte para ver algumas regras que estão embutidas naquela escrita. Os alunos babam. Todo mundo entra lá. Essa aula desse professor não tem um aluno que fica no corredor. Então, esse manejo da sala de aula e essa compreensão do que pode motivar o aluno, você precisa começar a aprender isto dentro dos cursos de formação de professores, não é?
E mesmo nos cursos de formação de professores, muitas vezes nós precisamos de formações diferenciadas para contextos diferenciados. Eu não sei se eu te respondi. A única coisa que eu acho é que, como as escolas militares, todas as escolas deveriam ter em mente que é preciso que o aluno aprenda. Sabe? É preciso que o aluno aprenda. Para o aluno aprender, eu preciso saber criar situações de aprendizagem e desenvolver no aluno hábitos de atenção, de observação, de estudo. Mas eu só vou conseguir isso se eu interessá-lo pelo conhecimento. E isto eu não nasço sabendo fazer, eu aprendo a ser professor. Como se aprende a ser médico, como se aprende a ser engenheiro. O professor não tem missão, ele tem uma profissão. Nós não somos missionários, nós somos bons profissionais. Então, nós temos que aprender com a vocação das escolas militares, que elas fazem muita atenção que os seus alunos aprendam. E nós temos muitos caminhos para fazer com que os alunos aprendam. Mas nós precisamos partir para o coletivo. Não adianta apenas aquele professor de português ser aquele professor que todos os alunos ficam na sala de aula dele. Seria preciso, me desculpe, que o diretor da escola, coordenador pedagógico da escola, parasse com aqueles trabalhos lá da escola e falasse, olha, uma semana sem aula, nós vamos discutir como é que nós vamos trabalhar todos juntos. E aí os diretores têm que aprender também a parte didática. E o coordenador pedagógico tem que aprender a parte didática e distribuí-la com os professores, ajudá-los nos seus projetos. E ter um projeto coletivo, que é o que as escolas militares têm, um projeto coletivo. Nós trabalhamos nas escolas com projeto individual. Quer dizer, tem lá o PPP, que ninguém lê, ninguém sabe quem fez, que todo ano é copiado. Né? Onde é que está o trabalho coletivo? Todos ali voltados para a mesma finalidade, que é desenvolver atitudes de atenção, cooperação, conhecimento com os alunos nas diferentes áreas, todos conjuntamente. E todos com um contrato de trabalho filosoficamente compartilhado. Senão nós não vamos conseguir. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta, porque me levou a pensar muita coisa, viu? Obrigada. Gente. Boa noite, obrigada e bom trabalho para todos. E com alegria, viu? Nós precisamos ter alegria naquilo que a gente faz. Mais uma vez, em nome do diretor da FAI, professor Dr. Márcio, e também dos coordenadores e gestores do PIBID, professora Bernadette Angelina Gatti, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. A senhora, o nosso muito obrigado pela presença no terceiro encontro nacional do PIBID-FAI. E lembramos que amanhã, a partir das 8 horas, nós teremos a oficina intitulada Tecnologias de Comunicação Alternativa na Escola Ensino Fundamental. No período da tarde, das 13h30 às 17h30, a oficina intitulada Tecnologias de Comunicação Alternativa na Escola Ensino Infantil. E a partir das 19h30, há apresentações de trabalhos científicos e exposição de objetos didáticos pedagógicos. A todos, obrigado pela presença, boa noite e até amanhã.